Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de São Paulo, o primeiro não tucano em 30 anos. São Paulo não vai querer despoluir Tietê e Pinheiros depois da Baía de Guanabara, diz Tarcísio. São Paulo tem um fenômeno da natureza, são os únicos rios sólidos do planeta Terra. É praticamente possível andar sobre as águas do rio Tietê, sem precisar acreditar em religião alguma, em milagre algum. Você pode andar porque a água, ou o que deveria ser água, especialmente do rio Tietê, é uma espécie de lama, né? Endurecida, que chega quase a ser sólida. A água do rio Tietê, se é que isso é possível, né? As crianças que estão nos assistindo agora, antes de ir para a escola, certamente vão ficar com um nó na cabeça, mas água sólida, sim, né? Sem ser gelo, né? No rio Tietê acontece, né? É aquela lama, né? Tem aquela mistura toda gostosa ali do rio Tietê, né? E se não der, eventualmente, para andar sobre a água, o que é possível, você pode andar, você vai pulando, entendeu? Pneu, sofá, máquina de lavar roupa, colchão velho, carcaça de carro, tudo lá no rio Tietê. Isso sem falar em outras coisas, mas como é hora do café da manhã agora, né? Sei que tem muita gente nos assistindo, nem tá olhando a minha cara agora, tá só ouvindo o som da TV, do YouTube, do Prime Video, né? E tomando café da manhã, conversando com a criançada, colocando a rotina em dia, né? Então vou deixar isso para lá. Mas Tarcísio Gomes de Freitas é mais um governador de São Paulo que promete limpar o rio Tietê e o rio Pinheiros. Tomara dessa vez dê certo, porque o paulista, o paulistano e o brasileiro que mora em São Paulo não merecem viver numa cidade rica, desenvolvida, que trata os seus rios dessa maneira, né? Os rios dizem muito da forma como São Paulo trata cada um de nós que moramos aqui, né? Com certo desprezo, né? São Paulo é uma grande cidade, cheia de oportunidades, desenvolvimento, etc. e tal, mas ela despreza alguns aspectos de uma maneira quase que inexplicável. E os rios são assim, né? Bom, vem lá a gestão Paulo Maluf, né? Quando ele simplesmente retificou o rio. Esses dias fiz essa pesquisa para mostrar para minha filha como eram os rios aqui em São Paulo, né? O Tietê e o Pinheiros, uma coisa lindíssima, né? Eles iam serpenteando, né? Iam cortando a cidade como se fosse uma serpente ali, né? E vai para cá, e vai para cá, coisa bonita, sabe? Um rio sinuoso, né? Aí, o que acontece? O Dr. Paulo assume a prefeitura de São Paulo e transforma aquele rio lindíssimo com área de várzea, né? Porque o rio alaga, né? O rio alaga, sobe, é como se fosse o Pantanal. Por isso aqui em São Paulo tem aquele bairro conhecido como o Jardim Pantanal, né? Porque é uma área como no Pantanal, né? Mal comparando aqui, evidentemente. O rio sobe, tem a cheia e ele extravasa para um determinado terreno e depois ele volta ali para o seu leito, né? Em época de seca, né? Mas a gente foi ocupando tudo ali, então hoje tem casa no Jardim Pantanal e as pessoas passam 6 meses com água na canela ali, né? Não tem o que fazer. Aí Paulo Maluf retifica o rio e constrói uma marginal de cada lado. Uma decisão, assim, né, que mereceria um prêmio, né, de urbanismo, né? Como destruir uma cidade. Aliás, Paulo Maluf que retificou os rios e construiu o Minhocão, né? Enfim, não precisa falar mais nada. Mas voltando aqui à vaca fria, como diria o poeta, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que vai limpar o rio Tietê e o rio Pinheiros, privatizando a Sabesp. Aqui precisa ver, né? Ele afirmou que é falso que a concessão da empresa deixará a conta de luz mais cara. O grande patrimônio da Sabesp são os contratos de concessão com os grandes municípios. E a renovação desses contratos, dentro dessa operação de capitalização, tem um condão de reduzir as tarifas. São Paulo não vai querer ter o Pinheiros e o Tietê despoluídos depois da Baía de Guanabara. São Paulo tem que despoluir antes. É por isso que a privatização da Sabesp é tão importante. Aguardemos, né? Afinal de contas, o que já prometeram ali... Eu me lembro que o José Aníbal, né, que foi uma época secretário de Energia aqui em São Paulo, lançou um programa... Você bombeava a sujeira com uma máquina lá no fundo do rio, a sujeira subia e retirava a sujeira, né? Aí era só tirar, né? Tava ali em cima mesmo, retirava a sujeira, né?
Esse é um dos planos dos quais eu me lembro aqui. Quantas vezes o então governador Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente, não foi ao Japão buscar dinheiro do BID, né? Se um dia cobrarem em São Paulo, nós temos que vender o Estado para eles, né? Vai virar território japonês aqui, porque tudo que pegaram de empréstimo do banco japonês para, eu falei BID, né? Mas banco japonês para financiar a obra de limpeza do Rio Tietê aqui, minha gente, olha, se um dia tiver de devolver, estamos mortos aqui, viu?